primeiro domingo espetacular de 2023 já está no ar. E a gente começa com uma homenagem especial ao eterno rei do futebol que nos deixou na última quinta-feira. A história, o sucesso, os amigos e a emoção de quem fez parte da vida do atleta do século. É o que você vê agora na grande reportagem com Roberto Cabrini. Pelé, você vai fazer o gol número 1000? Se eu vou fazer, eu não sei esse dia, mas eu estou com uma vontade tremenda de fazer, entende? É tanta expectativa que eu já estou com vontade até de fazer com a mão, com o pé, o contra. Ah, não, contra não, Pelé, tem que fazer a favor. Apontou, tirou. Fazendo gol, só Deus que pode explicar como, porque não tem muita explicação, né? Em busca da mais incrível das jornadas, imagens povoam o imaginário coletivo. Batizado como Edson, apelido é Pelé, que virou nome de rei. Aqui no Campo de Marte, em São Paulo, os motores estão acionados. Estamos no dia 31 de dezembro de 2022. No último dia do ano, começa aqui a nossa missão de resgatar os caminhos do rei. voamos pelo interior do Brasil. São 9h30 da manhã. Nossa aeronave rapidamente vai se afastando da grande metrópole. Nosso destino, o sul do estado de Minas Gerais. Três Corações, a terra em que Pelé nasceu. A mente de cada um de nós mistura emoções e recordações. Muitas vezes jogava assim, o time do Pelé escolhia 5 para jogar do lado dele e 10 no outro lado. E assim mesmo o time do Pelé ganhava, né? Valia por 10. Mais de 1000 quilômetros pelos céus, sobrevoando povoados, plantações, matas, serras, montanhas. Estradas imaginárias se fundem com construções e velhas imagens. É um momento mágico, passado e presente. Finalmente estamos avistando Três Corações, 80 mil habitantes, interior de Minas Gerais. É como se retomássemos, de alguma forma, a 23 de outubro de 1940, a data do nascimento do menino Edson. Estamos nesse momento sobrevoando o local onde ficava a casa onde nasceu o menino Edson. Bem ali, hoje, Rua Edson Arantes do Nascimento, número 3. A casa foi recriada, uma história resgatada. Em uma cidade pequena, do meu estado também, sereno, calmo, manhoso, ordeiro como ninguém. Nasceu Pelé, nasceu Pelé, nasceu Pelé, nasceu Pelé.
Viajamos pelo tempo. Sejam muito bem-vindos. Vamos entrar no Museu Terra do Rei, o nosso rei eterno. Esse já está eternizado, nosso Pelé. Vamos então? Entrar. O grande astro do futebol. Tira a sua camisa. Tira o suor do seu rosto. Aqui estão as memórias do rei. Com toda certeza. Simples, mas acolhedor. E nós temos a coisa principal. O Pelé é daqui. Vem em nossa direção. Duas camisas da Seleção Nacional para os dois garotos. Vejam os guris que adoram o seu ídolo. Essa foto registra que momento? Em 66. 1966. Que o Gilmar veio, o Garrincha, Bellini, ele trouxe toda a seleção para visitar a terra dele. Da Copa de 62. Nota em Pelé. A pelota tocou no poste e Pelé sentiu uma contusão violenta. Esse é o registro histórico. Pelé é de volta a Três Corações em 1966, inaugurando a rua na casa onde ele nasceu, que se chamava Rua 13 de Maio, e passou a se chamar Rua Edson Arantes do Nascimento. Olha só quanta gente na inauguração, no dia em que a rua passa a ter o nome do rei, o nome de batismo dele. Foi a primeira homenagem de Três Corações a ele. Aqui nós temos réplica da Jules Rimet, nós temos a moeda comemorativa dos 70 anos dele e algumas fotos. Esta imagem registra a última volta de Pelé à sua terra natal, em 2012. Sempre um acontecimento. Vejam só. Do remoto 1940, um documento histórico, a certidão de nascimento dele, que, aliás, saiu inicialmente impressa com erro, depois corrigido. O Pelé, depois de muito tempo, pediu a troca da certidão, porque tinha saído errada. Saiu a data de nascimento dele, 21 de outubro, é 23. E o dia errado e o nome dele. Edson, dele não tem I. Aqui nós montamos essa sala com fotos do Pelé e familiares. E temos aqui os três amores da vida de Pelé. As três esposas. A primeira, Rosemary, que é mãe de Edinho, Kelly e Jennifer. Depois casou-se com a Síria, teve gêmeos. O mundo inteiro está homenageando ao Pelé, o maior jogador de todos os tempos. Mas a minha homenagem hoje é para o Edson, com quem eu fui casada há 14 anos. Tive 2 filhos, o Josh e a Celeste. Nós criamos 3, porque Gemima, a filha do meu primeiro casamento, era filha do coração dele. Ele amou e criou com todo carinho, igual aos outros 2 filhos. Ele era brincalhão, adorava contar piada, adorava cantar. Basta olhar pro horizonte, pra uma nova esperança despontar. E hoje, Márcia Cibele, a esposa atual, que infelizmente ficou viúva. Passado e presente se fundem nas mais profundas emoções. A origem da história dele é também a da união entre um desbravador chamado Dondinho e de uma mulher de fé do interior do Brasil, chamada Celeste. Aqui em Três Corações, estamos chegando no lugar onde ficava a casa onde nasceu Edson Arantes do Nascimento. Era 23 de outubro de 1940. A rua se chamava 13. 26 anos depois, mudaram o nome do lugar, mudaram o nome da rua. E hoje se chama, é claro, Rua Edson Arantes do Nascimento. A casa não existe mais, porém, ela foi reconstruída num esforço dos historiadores da cidade. E assim, nós temos uma noção impressionante dos primeiros anos da vida de Pelé. Vamos entrar. A voz de Walter Guimarães nos leva a uma viagem no tempo. E aqui, nesse lugar tão especial, encontro o idealizador do projeto,
Fernando Ortiz. Como vai, Fernando? Prazer, bem. Obrigado. Fernando, qual é o nível de fidelidade desse local para aquele onde Pelé passou os seus primeiros tempos? Segundo a dona Celeste, que é a mãe do Pelé, que morou aqui, viveu aqui, o tio Jorge, que é irmão de Celeste, que também viveu aqui, fidedigno ao que era na época. A memória dela foi usada para poder desenhar a casa, já que na época não tinha fotografia. Nem a cidade, nem a família guardou um registro de como seria essa casa. E aí, então, uns anos atrás, 12 anos atrás, eu passei 4 horas com a dona Celeste, o tio Jorge, em Santos, e aí fomos buscando pela memória. Buscando cada detalhe? Sim. Um momento de muita emoção, porque ela voltou 70 anos na história, para ela e o irmão dela que tinham vivido aqui, lembrar de como era a casa. Teve choro, teve risada, foi um momento muito emocionante. É concreto que esse foi o local? Sim. Não há tempo a perder. É preciso resgatar a história dele por onde ela passar. Pelé veio ao mundo por meio de uma parteira? Sim, Maria do Café. Ele nasceu aqui. Entre tantas recordações, uma réplica perfeita do berço onde nasceu o menino Edson. Vejam só. E aqui, uma foto dele ao lado do seu irmão, 2 anos mais novo, o Zoca, que também nasceu aqui nessa casa. Era uma casa humilde, porém muito espaçosa. São 4 cômodos e todos eles amplos. Aqui um detalhe chama atenção. O colchão feito de capim. As primeiras noites do rei. A preocupação em recriar cada detalhe para recuperar uma existência. Aqui o sabão feito de uma maneira muito diferente, de cinza de fogão. Aqui a bucha, a velha bacia, o forno a lenha, a água para esquentar, as panelas, todas muito rudimentares. Entra nesse corredor e aqui a talha de barro. Tudo como na época. Essa casa centenária foi construída pelo pai de Dona Celeste, o avô de Pelé, seu Jorge. Ele trabalhava como carroceiro. O meu avô tinha uma lenhadora, né? Naquela época, a lenhadora, mas não era de carro, não, era com cavalo ainda. E o momento mais emocionante foi quando Pelé veio até aqui. Em todos os locais que ele entrava na casa, ele parecia que ele remontava ao passado, ele voltava ao passado. E tinha lembranças que a gente não sabia que ele tinha lembrança. A memória afetiva dele ficou muito forte, porque todos os detalhes ele reconhecia, como é que ele entrou nesse quarto, viu a bacia e o sabão de cinza, ele falava para as pessoas em volta, olha, sabão de cinza, a gente tomava banho com isso, esfregava com a bucha, era numa bacia, não tinha chuveiro, era isso que a gente tomava. Então você via a euforia dele em narrar os detalhes na casa que eu sinceramente, nem imaginava que ele ia lembrar desses detalhes. Até porque Pelé viveu aqui nessa casa e nessa cidade até os 3 anos de idade. E aí seu Dondinho saiu, deixou essa terra em nome de oportunidades melhores. Essa jabuticabeira é da época de Pelé e ele próprio atestou isso? Atestou. Quando ele saiu na porta do lado de fora na casa, ele viu a jabuticabeira, ele foi, a jabuticabeira do meu avô. E foi na jabuticabeira, abraçou e lembrou. Ele falou, quando a gente era criança, meu avô parava a carroça aqui embaixo dela, a gente subia para chupar jabuticaba. Essa escultura foi feita em homenagem à Dona Celeste, ela numa gestação que provavelmente ela ficava aqui no quintal, embaixo da jabuticabeira, contemplando, gestando o filho, tendo uma relação com ele ali na barriga. Aqui, bem no centro da cidade, encontramos a Praça Rei Pelé. Aqui está ela, no centro, a estátua do rei. O monumento foi inaugurado em 1971, em homenagem à conquista do tricampeonato. O local amanheceu dessa forma. São muitas flores, muitas mensagens, muitas homenagens. Sempre passado e presente se intercalam. Ao mesmo tempo que você vê a estátua, que você vê essas flores, aqui nós temos as marcas deixadas pelo pé real. Vejam só. 1971, o pé de Pelé na praça de sua terra natal. Significa para vocês estar aqui nesse momento? É uma inspiração, né? É muito emocionante, porque o Pelé é uma inspiração para mim e para minha família. O autógrafo dele, em 2012, essa foto foi tirada em 87. Que teve. O senhor estava aqui? Estava aqui, eu era engraxate na época. É o maior
né? O ídolo, né, do futebol. Ele é o rei mesmo, né? Ele conseguiu parar a guerra, ele foi... ele é imortal, né? Aqui andando ao lado da Sheila, em Três Corações, chegamos à casa onde mora o primo do Pelé, o seu Jorge. Bom dia. Seu Jorge, muito prazer. Tudo bem? Tudo bem, e você? Passa na sua mente nesse instante de despedida. É difícil, né, o Cabrini? A gente não queria que ele fosse, né? Porque uma pessoa tão querida dessa, né? Mas é a vida, né? Quem que nós temos aqui, seu Jorge? Aqui é a minha filha, né, a Sheila, que tá aí, né? Esse aqui sou eu, esse aqui é o Pelé, esse aqui é minha esposa e esse aqui é meu filho. É o dia que nós passamos a tarde juntos. Essa foto aqui é de 1971. Isso. Na inauguração da estátua. Lá na praça. Lá na praça. Viene a Jagara, por adelante y por el medio, pasa por más uno, va a la área, chuta, Como explicar que o maior atleta de todos os tempos começa aqui? Que conspiração de astros é essa? Como é que a gente explica isso? Não tem explicação, né? Concorda comigo? Não tem explicação. O senhor, apesar de ser 12 anos mais jovem, teve uma convivência com ele? Tive. Eu tive várias vezes com ele, ele já almoçou junto. A última vez que ele esteve aqui, ele fez questão que a família, os primos, todos tivessem com ele, almoçassem com ele. Ele valorizava as raízes? Valorizava, muito. O pai dele, o seu Dondinho, marcou época aqui em Três Corações. Marcou, jogou no Atlético. Foi um dos melhores jogadores. E sempre o pessoal falava, o seu Dondinho era melhor que o Pelé de cabeça. O gol de cabeça era com ele mesmo. Seu Dondinho é pai de um mito que também viveu suas próprias lendas. As mesmas que inspiraram o filho, que sempre falou sobre elas com indisfarçável admiração. O pai nunca deixava eu levantar a cabeça. Eu acho que esse exemplo do meu pai é que permaneceu na minha mente. Então. Como a história do Dondinho, pai do Pelé, passa pelo clube do qual o senhor é o presidente? Dondinho foi jogar de 37 até 1940 e numa partida que foi realizada em 1939, a final do campeonato amador da cidade de Itajubá, contra a equipe do Smart, o Dondinho fez 5 gols de cabeça. Não é lenda? De jeito 5 nenhum. gols de cabeça num jogo só? Ele fez os 5 gols de cabeça, foi noticiado em vários jornais da época, né? Tem isso registro. É um fato, isso tem não registro. É lenda. Não é lenda, isso tem registro feito. Não é fantasia. Histórias contadas pelos fundadores do Huracan, gravado, tudo muito bem elaborado. Quando foi esse jogo? 1939, dezembro de 1939. Como é que seria a narração do último gol, o último e quinto gol de cabeça em um jogo só? Lá vem Dondinho, vai subir, é o quinto gol de cabeça, parece impossível, dominou, subiu, Dondinho, é gol! Quantos parentes do Pelé ainda vivem aqui em Três Corações? Eu tenho a impressão que deve ser uns 5. E aqui eu tô vendo mais um. Mais um. O seu irmão, o senhor pode me apresentar? Aham. Esse é o Paulo? Esse é o Paulo, meu irmão. Prazer, Paulo. Prazer, satisfação. Primo do Pelé também. Primo também, sou irmão dele. O que significa pra você esse parentesco, ser primo do Pelé? É muito orgulho, né? Muito pela fama que ele tem, ainda mais agora, infelizmente, né? Por causa da morte, a gente vê que o mundo todo se manifestou, né? Tudo se apresenta diante de nossos olhos. Três Corações, a São Lourenço, em Minas. E assim, Três Corações fica para trás. Pelé tinha apenas 3 anos de idade quando seu Dondinho decide deixar a cidade em direção ao município vizinho, em busca de melhores oportunidades. Ao fundo, o pequeno estádio, parte de uma história.
Estamos em São Lourenço, município de apenas 45 mil habitantes, conhecido como Estação Hidromineral do estado de Minas Gerais. Seu Dondinho jogou aqui durante 1 ano e meio. Pelé tinha entre 3 e 4 anos e meio. E a cidade iria se tornar muito importante no surgimento da lenda. Eu explico por quê. Acontece que o clube onde seu Dondinho veio jogar, o Vasco da Gama, tinha um goleiro chamado José Lino, mais conhecido como Bilé. O pequeno Edson adorava esse amigo do seu pai e tentava inclusive imitá-lo. Nas peladas com os amiguinhos ele dizia: defendeu Bilé. Quem ouvia confundia o som. Daí você pode imaginar o que as pessoas pensavam que o pequeno Edson estava dizendo. Surgia uma lenda. Surgia o nome que seria um dos mais pronunciados da história da humanidade. De volta aos céus, onde Pelé nos leva em sua vida de sucessão de quebra de paradigmas, preconceitos, desafios. Bauru. É a velha estação ferroviária de Bauru, um dos principais símbolos da cidade, que praticamente cresceu em seu entorno. A imagem hoje é triste. A estação está desativada, o prédio abandonado. Aqui, nos anos 40, o menino Edson costumava ganhar alguns trocados engraxando sapatos, quando nem de perto imaginava no que iria se tornar. Esse já foi o lugar mais movimentado da cidade. Os dizeres trazem nostalgia. E hoje, tudo mudou. Se tornou um abrigo de dependentes químicos. Pelé se mudou para cá em 1945, quando seu pai, Dondinho, foi convidado para jogar no Lusitana, que depois se tornou o Bauru Atlético Clube. Dondinho encerrou a carreira aqui mesmo, 8 anos depois, devido a contusões. Contusões que, aliás, traumatizaram sua família. Dona Celeste temia que o mesmo acontecesse com o filho. Entre trajetos e lembranças da mais incrível caminhada pelos campos do mundo. Percorremos as ruas e avenidas de Bauru atrás das pegadas deixadas por Pelé aqui na cidade. Esse é o cruzamento das ruas 7 de Setembro e Rubens Arruda, aqui no centro de Bauru. Nos seus primeiros tempos aqui na cidade, o menino Edson e sua família viveram aqui, em uma casa alugada, construída de madeira, que ficava ali. A casa já não existe mais, porém permanecem as recordações dos velhos tempos. Esta foto registra mais um momento da história. A casa onde a família de Pelé morava, em Bauru, no centro da cidade, foi vendida e demolida em 2015. E ele morava aqui nessa região? Corretamente. O pai dele trabalhava no posto de saúde, entendeu? E muitas vezes o pai fazia... O Dondinho fazia o café lá e fazia mais café e trazia para a família dele também. Aproveitava o próprio café. Essa aqui é a dona Horaci Biguetti, tem 80 anos, mora aqui nessa região de Bauru há muito tempo. Com ele. Só estudou com ele? Estudei com ele. Com o Edson? Com o Edson Arantes do Nascimento. O que chamava mais atenção nele? Vivacidade dele, a alegria dele. O lugar onde Pelé deu seus primeiros passos no futebol ficava aqui. Aqui era o campo do Bauru Atlético Clube, o BAC. O lugar foi construído esse supermercado. Mas a história ninguém apaga. Estamos no cruzamento das ruas Gerson França e Bandeirantes, no centro de Bauru. A escola onde Pelé estudou, na época em que sua família vivia aqui na cidade, entre 1945 e 55, ficava aqui. Esse velho prédio, hoje desativado, porém que segue conservado. A Escola Estadual Ernesto Monte. As paredes, os muros trazem muitas recordações. Segundo os relatos da época, o menino Edson não gostava que os coleguinhas o chamassem de Pelé. Claro que não adiantou. Número 361, da rua Monsenhor Claro.
Esse é o endereço. Seu Chiquinho? Seu Chiquinho Cefali tem 76 anos, nascido e criado em Bauru. Ele conheceu o Pelé na época em que o menino Edson vivia aqui. Mal sabia ele que um dia, depois que ele se tornou goleiro do Noroeste, ele iria enfrentá-lo em campo. Foi em 1965, um dia histórico inclusive para o Pelé. Por quê? Pelé, naquele dia, fez 5 gols. 5 gols contra o goleiro Chiquinho, que inclusive se destacou, mesmo sofrendo os 5 gols. Como é que foi a trajetória do Pelé aqui em Bauru? Ele começou jogando no infantil no Ameriquinha. Depois ele começou a jogar no rádio. Aí ele foi convidado para ir treinar no BAC. Ele foi treinar Bauru no BAC. Atlético Clube. Bauru Atlético Clube. E ele começou a destacar, né, no futebol. E aí ele foi levado pelo Valdemar de Brito. Valdemar de Brito. Santos. E anos depois, o senhor, como goleiro, enfrentou o Pelé. Sim. O senhor jogava pelo Noroeste. Pelo Noroeste. E o Pelé pelo Santos já. Isso foi em 1965. O menino que o senhor conheceu aqui nas ruas de Bauru, um dia se tornou seu adversário em campo. Em campo. Perdió Maidana, tiene que remata o gol. Gol del Santos marcado por Pelé. O senhor guarda a figura do Pelé com muito carinho. Guardo. Tendo sido o adversário dele em campo. Tendo Mesmo sofrido 5 gols dele. Mesmo assim, né? Foi bonito tomar 5 gols do Pelé. O senhor faz parte da história? Faz parte da história por uma vez, pelo menos, né? Zequinha avança Pelé, oportunidade é gol! O assunto é, de certa forma, polêmico. Aqui em Bauru não há ruas ou praças com o nome de Pelé, embora sua trajetória passe por aqui e tenha sido tão significativa nessa cidade. De Bauru, no centro paulista, ao litoral do estado, onde se localiza a vila eternizada por ele. Ali está ela, viva o rei, Pelé, 82 anos. A Vila Belmiro se prepara para se despedir de seu maior símbolo, de seu maior orgulho. Pelé chegou ao Santos em agosto de 1956 e jogou aqui até 1974. 18 anos de um casamento perfeito. A maior trajetória da história do futebol mundial. Aqui no busto e também na estátua do Rei Pelé, bem na entrada da Vila Belmiro, as faixas e as mensagens de carinho dos fãs começam a chegar. Vejam só, são desenhos enviados por crianças, flores de admiradores mais adultos, enfim, são homenagens que começam a chegar em grande quantidade e isso vai aumentar à medida em que a semana for se desenvolvendo. Uma dimensão jamais vista na arte de jogar o esporte mais popular do planeta. Como defini-lo? Meu Deus do céu. Ele deixa para o mundo o que é você ser perseverante. Tão complexo. Jogar contra o Pelé dava desespero antes do jogo, né? Tão simples. Foi muito gratificante ter uma convivência profissional com o Pelé ao longo dos tempos. Foram entrevistas em instantes historicamente diversos, assuntos totalmente diferentes. Pois é, Cabrina, amanhã estaremos batendo um papo. Vamos falar sobre o futebol brasileiro, sobre as coisas atuais. E, aliás, eu já estava com saudade de bater um papinho com o povo brasileiro. Até amanhã, hein? Até amanhã, rei. Mas nada foi tão historicamente significativo como o dia em que o Rei Pelé salvou minha vida. Foi quando o Pelé me visitou em Londres, visitou a mim e a minha família, e nós fizemos uma foto. Eu sempre levei essa foto comigo quando eu estava em zonas de risco, especialmente em zonas de guerra. Eu estava cobrindo a ascensão do Talibã em 1996, quando a gente é interceptado por talibãs fortemente armados que fizeram toda a menção e que iam nos executar. E nesse dia, Sua Alteza, o Rei Pelé, salvou a minha vida. A fluidez do encontro do espaço e da pura magia. Ele não era normal, mas ele queria ser normal, queria ser igual a nós.
E ele não era. Sabia que ele estava no pedestal mais alto. O Edson e o Pelé. Pelé tem medo da morte? Bom, eu não sei como que vai ser depois da morte. Mas eu acho que comigo, o Pelé já é adorado por todos os brasileiros, pelo mundo todo, como nós já dissemos. Pelé já é, né, um imortal, Pelé é eterno, é um ídolo, um mito. Então, Pelé, eu acho que não vai mudar muito. Onde termina o homem? Onde se inicia a lenda, a maior delas? O Pelé nos deixou. E com ele a lembrança eterna do maior futebolista de todo e sempre. Descanse em paz, Rei Pelé, meu grande amigo.